gente entra hoje no segundo tema dessa nossa série. Ano 1 é a lembrança que Deus é o Criador do tempo, reconstrutor do tempo, se necessário for. E hoje a gente vai lembrar que também esse mesmo Criador do tempo pode fazer qualquer época, qualquer ano, qualquer período, voltar ao seu início, ao seu ponto zero, ou nos levar a um ponto zero, talvez indicando o início de uma nova jornada, de uma nova trajetória na vida de todos nós. Eu comecei falando isso com você na semana passada. Deus é o Criador do tempo. E Deus não cria o tempo para que ele andasse para trás. Deus só cria o tempo para que ele andasse para frente. Mesmo que minha mente esteja em algum momento do passado, mesmo que os meus sonhos, mesmo que o meu coração, os meus sentimentos estejam em algum momento do passado, a vida só anda para frente. O tempo, Deus projetou o tempo para que nós contássemos ele para frente. Lembrando isso? E essa declaração, e essa grande ideia bíblica, mas que também é natural, é a lembrança também de que o tempo só anda para frente porque Deus tem um propósito com o tempo. O primeiro deles é fazer o Deus transcendente se transformar e se tornar em um Deus imanente, convivendo comigo, dentro do tempo. Porque nessa jornada da convivência dele comigo, nessa jornada de Deus estando comigo, através do tempo, as minhas experiências do passado, as minhas decisões ruins, podem, ou mesmo aquilo que vivi, ou vi que os outros viveram, podem se transformar em grandes lições para a minha vida. E eu passo a partir da experiência, da jornada da minha vida, poder ponderar o passado vivido, o presente sendo transcorrido, e olhar para frente e dizer, aquilo que eu já vivi e não foi legal, eu não preciso viver de novo. Aquilo que foi ruim para os outros, eu não preciso viver também. As decisões que indicaram desastre para a vida dos outros, eu não preciso repetir. A jornada do tempo, então, olhando para frente, o tempo sendo obrigatoriamente aquele motor que me empurra para frente, é para me dar a capacidade de todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, ao ponderar a jornada da minha história, poder olhar para tudo que eu já vi e vivi e dizer o que quero ser a partir daqui. Então eu vou me lembrar de 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, e Paulo dizendo que nós somos agora empurrados a viver essa jornada de glória em glória, sendo transformados por essa jornada do tempo. A maturidade, tendo Deus, o Deus transcendente se transformando em imanente, convivendo comigo através do tempo, me dá agora a condição de viver essa experiência. O tempo me transforma. O tempo transforma a todos nós. Hoje nós somos pessoas diferentes do que éramos 10 anos atrás. Não há como dizer que o tempo não nos transforma. Olhar para frente, então, agora é dizer que diante da maturidade e diante da presença de Deus, eu sei quem eu quero ser. E também sei o que eu não quero ser. Eu sei o que eu quero me tornar. E eu sei quem eu não quero me tornar. Eu sei o que eu quero que em mim continue. E eu sei bem as coisas que eu queria muito que desaparecessem da minha vida. Exatamente a partir disso, o grande parceiro desse processo de transformação é o tempo. Filipenses capítulo 3, nos versos 13 e 14. Paulo vai escrever, na minha opinião, a grande dinâmica explicativa de tudo isso que eu estou te dizendo. Dentro da Bíblia, a grande ideia desse processo de transformação é apontado aqui. Filipenses 3, nos versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. Na jornada do tempo, eu prossigo. Na minha jornada espiritual, eu prossigo. Mas em algum momento também, talvez eu tenha necessidade de recomeço, de recomeçar. Talvez seja importante me lembrar
que dentro do processo dos muitos recomeços, existe uma dinâmica no tempo que indica isso. Ontem o sol nasceu e se pôs. Hoje ele nasceu de novo. E a gente sabe que ele vai se pôr mais uma vez. O tempo também é construído através de recomeços. Dias começam e terminam, começam e terminam. São os mesmos astros, é o mesmo planeta, gerando as mesmas rotas, gerando esses inúmeros recomeços. O que o dia mais me traz como lição, Davi escreve no Salmo 30, no verso 5, uma das declarações mais repetidas por aqueles que sofrem. Uma das afirmações por tantas vezes repetidas em poemas e canções. No Salmo 30, no verso 5, Davi escreve: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que lembrança é essa? Há um ciclo de começos e recomeços. Há uma jornada de começar e terminar. A grande declaração de Davi, logo então, é dizer para mim e para você: nada é para sempre. Nada é eterno. A única coisa, o único ser apresentado na Bíblia como eterno é Deus. Para me dar a noção de imutabilidade, constância, permanência, Deus se apresenta dizendo para mim: olha, eu não mudo, os meus sentimentos não mudam, eu sou amor, eu sou bom, aquilo que eu penso a teu respeito é bom, nada disso se altera. Mas na jornada da tua existência, na jornada da tua vida, nada que você vive hoje é eterno. A indicação de que o choro dura uma noite, a gente costuma só lembrar disso. O choro dura uma noite. A tristeza dura um período. Mas a alegria vem pela manhã. Mas a manhã dura para sempre? Também não. A vida é feita de manhãs e de noites. Começos e recomeços. Dores que começam, dores que terminam. Alegrias que começam, alegrias que terminam. A dinâmica da vida, a partir então também dessa visão dos inúmeros recomeços, coloca a mim e a você diante da cena, diante talvez de uma das histórias mais marcantes quanto a começos e recomeços, que é a história do povo de Deus, a história de Israel. Israel, que tem sua história iniciada em Gênesis 12. Abraão está lá na terra dele, em Ur dos Caldeus. É chamado por Deus para ser agora pai de uma grande nação. Levaria essa nação para Canaã. Essa nação estava em Canaã. Então, Abraão tem Isaac ali, Isaac tem Jacó e Esaú ali. Aquela geração, então, já estava estabelecida ali em Canaã. Jacó sai daquele lugar, mas volta para aquele lugar. Sai dali fugido de Esaú, por ter enganado seu pai. Mas, em algum momento, Jacó volta para Canaã, se estabelece ali, a família estava estabelecida ali, os filhos, os netos, a família era grande já ali, estavam em Canaã. Os começos e recomeços, eles quando chegam em Canaã, a promessa era de uma terra que seria deles, seria boa, onde tudo seria maravilhoso. Mas a bênção dessa terra parece que um dia termina, e eles agora vivem uma fome extrema. Essa fome extrema leva os filhos de Jacó a buscarem comida no Egito, onde um dos outros filhos lá já estava. Quando os filhos de Jacó se encontram com José, então governador do Egito, José agora organiza a região do Baixo Nilo para que fosse a casa de sua família. A casa de Jacó, a casa de Israel, a descendência de Abraão já estava em Canaã. Já haviam chegado à terra prometida. Mas a circunstância os retiraram de lá. Eles saíram de lá e vieram para o Egito. O Egito não era a terra prometida. O Egito não era o lugar ideal para eles. Mas foram para o Egito. Permaneceram no Egito alguns anos, algumas décadas, alguns séculos. Exatamente 430 anos. 430 anos. Nessa jornada de 430 anos, Deus olha em algum momento para a história do povo ali vivendo
e vê que há uma crise estabelecida dentro desse período de tempo. O povo então que foi criado para ser livre e para viver em Canaã estava no Egito, perdendo sua liberdade, agora como escravo no Egito, sem nenhuma condição de viver aquilo que foram criados para viver. A noite de Israel foi longa. 400 anos de uma noite longa. Deus reage então diante dessa noite longa. E eu te convido a ler comigo Êxodo capítulo 3, no verso 17. É o momento onde Deus reage diante dessa noite longa. A longa noite que Israel vive. Deus chama Moisés. Êxodo 3, no verso 17. E Deus procura Moisés com um propósito muito claro. E a Bíblia agora diz: e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. O que agora Deus vai dizer para Moisés é: eu constituí esse povo para viver lá. E a terra onde estava tudo seco há alguns séculos atrás, volta a ser agora uma terra que mana leite e mel. É uma terra muito boa. Só que a realidade dessa terra muda. Essa terra agora é tomada por inúmeros outros povos que ali conviviam com Abraão. E lá em Gênesis 15, você vai encontrar Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, deixa esse povo aí. Conviva com eles. Os seus altares serão o modo deles me conhecerem. Mas em algum momento, a gente vai ter um acerto de contas, meu e eles. Eu e eles, a gente vai voltar a se encontrar em algum momento. E esse tempo, interessante pensar no tempo. Os 430 anos que para Israel foram de dor e sofrimento no Egito, para o povo de Canaã foi graça, misericórdia, chance de transformação. O tempo para você tem sempre você vai ter sempre um ponto de vista quanto ao seu tempo, quanto ao que você está vivendo, mas você não faz ideia o que as pessoas estão vivendo ao seu redor. Você não faz ideia o serviço e a utilidade do mesmo tempo que você tem vivido para as pessoas que te cercam. Todo tempo é ensinamento. Todo tempo é para transformação. Todo tempo gera mudança. E se o tempo só anda para frente, é para que todo mundo mude. Enquanto há vida, enquanto há coração batendo, enquanto há uma oportunidade de gerar amadurecimento, enquanto Deus está aqui, todos nós temos a oportunidade de mudar. Importante você lembrar que, diante das muitas angústias pelo tempo, por vezes você vai olhar para a jornada da tua vida e dizer: Senhor, não é tempo demais vivendo isso aqui? Não é tempo demais, aparentemente, num sofrimento que não tem mais fim? Não é tempo demais vivendo circunstâncias que começam e parece que nunca terminam? Você não faz ideia o que este tempo que você está vivendo significa para tantas outras pessoas. Você não faz ideia do que o tempo significa para todo mundo. Então, calma na análise do tempo. Muita calma nessa hora. O tempo a Deus pertence, porque tempo é resultado de misericórdia. Lembra disso? Nenhum de nós tem tempo se não for por uma intervenção divina. Não deveríamos ter tempo. Nossa história já deveria ter terminado. Como pecadores, não deveríamos ter mais um dia de vida. A jornada do tempo é por si só uma misericórdia, um grande milagre. Deus está me dando o que eu não mereço. Meu coração continuar batendo é um privilégio. A jornada do tempo, essa mesma que me empurra para frente, é um presente de Deus. Por vezes essa jornada vai envolver dor. Por vezes vai parecer que é uma noite que não termina. Mas você não faz ideia do porquê essa noite parece não terminar. O que era escravidão e dor para Israel no Egito, era graça e misericórdia para o povo de Canaã. Só eram os altares de Abraão pregando a respeito de um Deus que eles agora deveriam se lembrar e a ele se render. Para que numa outra oportunidade, na próxima vez, que esse mesmo Deus se encontrasse com essa multidão e com esses muitos povos, a realidade agora seria um pouco diferente, como de fato foi. Ali, depois de José ter sido governador do Egito, essa jornada de escravidão se estabelece. O Egito nem sempre, então, foi um lugar ruim para Israel. Durante um tempo, o Egito foi fuga da fome. Durante um tempo, aquele lugar que no final da história era horrível e sinônimo de dor e de martírio, de sofrimento,
em algum momento aquele lugar foi sinônimo de vida. É importante você também se lembrar que o tempo também muda os fatores e a história dos lugares onde você está. O tempo, por muitas vezes, também vai transformar e vai mudar aspectos. Coisas muito boas em um momento não são boas eternamente. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de, percebendo que as coisas se alteraram. Eu vou me lembrar, e talvez alguns de vocês tenham vivido essa experiência, de pessoas que se mantiveram no mesmo emprego por toda uma vida. A minha geração é uma geração de que muda de emprego igual o macaco muda de galho. Indivíduos que mudam de emprego muito nunca viveram a experiência que alguns de vocês, como o Gui mesmo, viveu na mesma empresa a vida inteira. A minha geração não vai viver essa experiência. Porque na medida que ela se sente incomodada, ela muda. Isso é uma oportunidade. A minha geração tem essa novidade como experiência, como motor experimental, né? Incomodou, muda. Mas aqui talvez alguns de vocês viveram a experiência de estar em locais onde vocês viram o ambiente mudar, o clima mudar. E um lugar que já te trouxe muitas coisas boas, se transformando num lugar que te trouxe muito estresse. E aquele lugar passou a ser ruim em algum momento. Mas a tradição, a cultura, o modelo de pensamento te fez enxergar que não podia mudar. O problema da minha geração é que ela não consegue ter continuidade. O problema, talvez, da geração do Gui é que não conseguia se desprender da continuidade. Mesmo que, por vezes, aquele ambiente já não fosse mais positivo. É importante que você saiba com isso, que diante do tempo e da jornada onde nós estamos, dessa jornada do tempo, dessa experiência com o tempo, tudo que é bom hoje pode não ser amanhã. A jornada do tempo muda a mim, muda o ambiente profissional, muda as pessoas. Pessoas que eram muito boas hoje, podem se transformar em pessoas bem mais ou menos amanhã. Você que é bem mais ou menos hoje, pode ficar em excelente amanhã. Amém? Amém. Que assim seja. Que assim seja com todos nós. Mas é importante você saber disso também. Essa jornada do tempo transforma ambientes, lugares e pessoas. Quando eu olho às vezes para casamentos, normalmente quando a gente fala de jornada do tempo, muito dessas questões relacionais entram em voga. Então muita gente vai me dizer, mas pastor, parece que eu casei com uma pessoa e hoje, 30 anos depois, sou casado com outra. Isso é plenamente verdade. A gente continua mudando o tempo inteiro. A grande questão de eu estar tratando esse assunto com você é porque agora você tem a chance, talvez, de pensar no que você quer ser. Exatamente onde você quer chegar nesse processo de transformação. Deus olhava para Israel agora e dizia, o lugar onde vocês viveram no passado, que foi um lugar de fome, agora ele voltou a ser um lugar de bonança. E o lugar onde vocês estão, que foi um lugar onde te sustentou, vocês têm que sair dele. O Egito pode ter sido positivo em algum momento, mas hoje não é mais. Na semana que vem eu vou te lembrar que às vezes essa paixão por estabilidade, ou a necessidade de continuar apegado a lugares que já me fizeram feliz um dia, tem a capacidade de ser tão danosos em algum momento que me faz esquecer, parece que, do sofrimento que eu já vivi. E parece que a gente vai ganhando meio síndrome de Estocolmo, todo mundo assim, né? Que é meio que paixão pelo sofrimento. E então Israel chega em algum momento no deserto de dizer, como era bom a comida do Egito. A comida deles era péssima. Tudo era horrível no Egito. Mas em algum momento, parece que eu só consigo lembrar do que é bom, mesmo sendo ruim. O tempo altera tudo. Por isso, abra seus olhos. Mas mais do que abrir os olhos para enxergar o que os outros têm feito, ou como os outros têm te tratado a partir do tempo, olhe para você. No que é que você está se transformando? O que você está virando? Quando eu olho para Israel exatamente nesse momento, eu começo a lembrar, e talvez a melhor forma de enxergar o que Deus quer fazer com todos nós, está exatamente aí. Gênesis 1 e 2
são a apresentação do mundo perfeito. Apocalipse 21 e 22 também. No meio disso, a gente parece que está vivendo nesse deserto, ou meio no Egito, vivendo nessa escravidão. Na expectativa, então, de em algum momento voltar a essa terra prometida, a esse Canaã maravilhoso que um dia a humanidade perdeu. Processos, recomeços. É a lembrança de que talvez seria importante considerar que todos nós, aqui vivendo, e vivendo nesse mundo, vivendo como estamos vivendo, não vivemos em nossa casa. Perdemos o Éden. Mas na jornada do tempo que o Senhor nos permite viver aqui, é para que tenhamos o prazer de um dia olhar para a Bíblia e dizer: Senhor, Gênesis 1 e 2 eu já não vivo mais. Entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, o mundo é um caos. Mesmo que alguma coisa melhore, mesmo que em alguns aspectos o tempo aperfeiçoe alguma coisa, ainda assim nada vai ser perfeito. Por isso eu quero voltar para a perfeição. Eu quero crer na tua promessa de que em algum momento eu vou voltar à perfeição. Pois é exatamente assim que Deus chama Moisés. Moisés, você vai para o Egito e vai dizer que esse gap, esse momento que Israel está vivendo no Egito, acabou. É hora de voltar para a minha promessa. É hora de voltar para aquilo que vocês foram chamados a viver. Sai do Egito. Vamos voltar para Canaã. Sai desse lugar, sai sai dessa realidade, sai dessa monotonia de sofrimento. Sai dele e entra agora e começa a caminhar em direção ao mundo que eu sempre sonhei para vocês. Monotonia pelo sofrimento, ou monotonia do sofrimento, é mais ou menos o que a gente vive aqui. Eu te falei que a gente vive de começos e recomeços, pensando noites que terminam e manhãs que começam. Será que a gente foi realmente criado para isso? Será que eu e você fomos realmente criados para essa continuidade do sofrimento e continuar lidando com ele como se fosse natural? Basta você pensar, em quantas pessoas você já viu morrendo e por que você continua chorando em cada velório? É porque jamais você vai encarar a morte como algo natural. Jamais. Sabe o que isso quer dizer? Você foi criado para morar em Canaã, não no Egito. Esse momento que a gente vive aqui não pode gerar em você a monotonia do sofrimento. A normalidade da dor de dizer: não, é isso mesmo, o Egito é minha casa. Não, o Egito não é sua casa. Esse tempo e esta jornada de tempo em que vivemos não é tudo que Deus tem para nós. A promessa que temos é que em um dia, a eternidade voltará a se estabelecer. Voltaremos para casa e o Éden voltará a ser a nossa casa. A promessa está posta. Saímos de lá, em algum momento da história da humanidade, mas a promessa é que um dia para lá voltaremos. Diante disso, diante da jornada que Israel agora deveria fazer, a saída do Egito seria motivada, seria uma ação de Deus. Deus retiraria Israel do Egito. A grande questão é que, quando Moisés chega no Egito e vai falar com Faraó para que o povo fosse libertado da escravidão, a resposta do Faraó é Êxodo capítulo 5, no verso 2. A resposta do Faraó para Moisés é: quem é o Senhor para que eu ouça? Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir a Israel. Eu não faço ideia quem é Deus. O Faraó está dizendo: eu não reconheço a autoridade de Deus. Eu não reconheço as ideias de Deus, eu não reconheço a proposta de Deus, eu não faço ideia de quais são as promessas desse Deus e eu não me enquadro nelas. Eu não reconheço a pessoa de Deus, eu não reconheço a vontade de Deus. Diante disso, Deus começa um trabalho, mais do que de punir ao Egito, ou de punir o Faraó, Deus começa um trabalho de apresentar ao Egito quem ele é. Se o Faraó agora diz: eu não sei quem Deus é, Deus diz: então, beleza, você vai me conhecer. Êxodo capítulo 12, no verso 12. É a grande explicação bíblica da razão de todas as 10 pragas que caem sobre o Egito. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A cena é dolorosa e é difícil de imaginar.
Mais ainda, é quase inexplicável. Por que Deus tinha que matar todos os primogênitos do Egito? Tem coisas que eu não entendo, a teologia não explica, só a fé explica. E a única coisa que eu posso dizer para você é: Deus é bom. Se a definição bíblica é que Deus é bom e Deus é amor, Deus tinha alguma razão para assim o fazer. Respostas claras e que vão esclarecer sua mente e vão dar a você certeza absoluta do porquê Deus fez isso, nenhum ser humano tem. Mas diante do que é inexplicável, eu paro na fé de crer que Deus é bom. Mas diante disso tudo, o ponto mais importante do verso 12, mais até do que a declaração da última praga, da morte de todos os primogênitos, é a lembrança do porquê as pragas vieram. As 10 pragas do Egito não eram então punições ao povo do Egito, mas era a resposta ao faraó, que disse: eu não sei quem é Deus. Então agora Deus diz: eu me apresento a você. E mais, eu vou apresentar a você que eu sou maior do que qualquer outra divindade que você um dia já tenha adorado em seu inúmero panteão. Dos muitos deuses que o Egito tinha, Deus agora tinha que deixar algo muito claro: eu sou realmente Deus. E eu sou maior do que qualquer outro Deus que você já tenha tido. Porque o grande elemento do que Deus agora queria deixar muito claro é que, além do Egito não ser a casa daquele povo que ali estava, o Deus que se apresentava como o libertador do povo do Egito, o Deus que se apresentava agora como o Deus de Israel, ele exerceria diante desse mesmo povo, diante dessas pessoas, uma experiência. Esse Deus agora, que se apresenta com tamanho poder, revelaria ao Egito algo bastante diferente: misericórdia. Êxodo 12, a partir do verso 22 até o verso 27. Esse Deus que apresenta misericórdia chama Israel agora, um Israel que era muito parecido com o Egito, mas que por conta da promessa que havia feito, de tirar o povo dali e levá-los de volta para Canaã, diz a eles: peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Por que o povo adora a Deus aqui? Adora a Deus porque olham para si e dizem: qual é a nossa diferença para um egípcio hoje? São tantos anos aqui, nós falamos como egípcios, nossa cultura é assim, nosso comportamento é o mesmo, está tudo igual, a nossa semelhança com as pessoas que aqui estão é a mesma, não tem nada que diferencie a gente. Somos egípcios, como qualquer outro. Mas Deus, por sua promessa, me apresenta a salvação, me apresenta a misericórdia, me apresenta a oportunidade, a possibilidade de ser diferente. Deus diz para mim agora: olha, a história vai ser diferente. O sangue no umbral das portas seria o meio de identificar as pessoas que pela fé escolhiam ser parte do povo de Deus. Sabe qual é um detalhe interessante? Não foram só israelitas que pintaram o umbral das portas de sangue. O restante da jornada de Israel vai me apontar que egípcios saíram dali. Egípcios creram em Deus. Egípcios viveram a experiência de dizer: eu não quero mais ser egípcio, eu não quero mais crer em deuses tão fracos, tão frágeis, que são derrotados por esse outro Deus. Eu quero esse Deus, vitorioso e forte, como o meu Deus. Eu quero o Deus de Israel como o meu Deus. Mas sabe o que é mais interessante ainda? É que quando Deus diz para o povo: passe o sangue no umbral da porta, Deus também diz: comemorem a festa da libertação antes dela acontecer. Vocês vão comer isso de um modo muito particular, de um jeito muito peculiar.
Êxodo 12, ele revela o modo como eles comeriam a forma como eles comeriam esse jantar, como eles viveriam essa festa. O verso 11, primeiro, de Êxodo 12, a Bíblia diz assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. A grande ordem bíblica, a grande ordem de Deus é comam depressa, rápido, vamos lá. A festa vai ser rápida, o sangue está no umbral das portas, eu estou passando por aqui, os primogênitos estão morrendo, por uma razão que a gente não consegue entender qual, mas era uma dinâmica de Deus, beleza, ok, eu creio na sabedoria de Deus. Deus está ali, passando, libertando, e a ordem é, comam com pressa. Pressa para quê? Para viver o quê? Para que essa pressa? Gênesis 12, nos versos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Talvez vocês não entendam nada do que isso quer dizer, né? Sabe o que acontece no calendário de Israel a partir daqui? Sabe o que a Páscoa é no calendário de Israel? Se alguém aqui tem cultura judaica sabe disso. A Páscoa no calendário de Israel é o 1º de janeiro. Aquele dia não era 1º de janeiro. Mas a pressa agora que Deus manda eles comerem, Deus está dizendo: eu sei que vocês são egípcios, eu sei que vocês comem como egípcios, eu sei que vocês vivem como egípcios, eu sei que a cabeça de vocês é egípcia, eu sei que vocês, estão embebidos dessa cultura, vivendo nessa realidade, eu sei que esses são vocês, ok, beleza, mas eu sou o Criador do tempo, eu sou o ser que olho para frente e tenho um sonho para a vida de todos vocês, que vocês esqueçam do que vocês já foram, olhem para o que vocês serão agora, olhem para para aquilo que eu vou transformar vocês, olhem para o ideal, olhem para frente. O que Deus está dizendo agora? É que no processo de olhar para frente, eu tenho o poder de apagar o passado, passar uma borracha. Olha, hoje é dia 18 de fevereiro, certo? Beleza. Eu tenho o poder de apagar toda a jornada que você viveu até aqui em 2024 e te dar a chance de fazer desse dia 1º de janeiro. Eu tenho a capacidade de fazer você, que talvez esteja extremamente inserido numa realidade que você não queria viver, numa realidade dolorosa, difícil, você está vivendo um conjunto de coisas que você não queria estar vivendo, você está vivendo uma realidade que você não queria estar vivendo, está extremamente incomodado com isso, você está magoado, machucado com essa realidade, está sem saber o que fazer. Então agora Deus vira para Israel e diz: comam com pressa, porque eu estou com pressa de levar vocês a viverem a próxima fase da história. A próxima fase da história é 1º de janeiro. A próxima fase da história é começar a história de novo. É oferecer para vocês uma nova jornada, um novo conjunto de tempo, um novo modo de contar o tempo. Deus faz isso aqui provavelmente nos meses ali, era setembro, outubro talvez. Não era janeiro. Mas o convite é, pelo poder da fé, creia que os passos que você vai dar daqui para frente simbolizarão plena novidade de vida. Eu te dou o poder em mim de ter história nova. Se você quiser. O sangue no umbral da porta era o grande símbolo, né? Era a certeza de que Deus tinha o poder de lavar, limpar, e de que por meio da sua graça e misericórdia oferecida, fazer seus filhos viverem uma jornada nova. Pois hoje esse é o nosso dia. Essa é a nossa oportunidade hoje. Crer no poder da graça do Senhor, que te oferece tempo novo. Deus te oferece tempo novo. Uma semana nova. Uma jornada nova. Talvez para alguns de nós seja mais necessário, talvez não seja tão necessário ser 1º de janeiro. Talvez seja necessário ser o seu ano 1. Quase como se a gente voltasse a ser bebê de novo, né? Tem muita gente aqui com mágoas de uma vida, que Deus está precisando apagar para começar tudo de novo.
Tem gente aqui que está precisando esquecer de todas as coisas que já viveu, para que Deus comece a construir uma história nova. Tem gente que ainda se significa ou se estabelece pelas dores, mágoas e ofensas que já ouviu. Tem gente aqui que vive uma dificuldade gigante em olhar para frente. Mas hoje, em nome de Jesus, creia nisso. Deus não vai te fazer voltar àquele ano onde a pessoa te feriu. Passou. A única coisa que Deus pode te fazer viver agora é ter apagado isso da tua vida. E ouvir o Senhor te convidando a viver algo realmente novo. Então hoje, em nome de Jesus, passa o sangue no umbral da porta e deixa Ele começar essa história nova com você. Diz para Ele: Senhor, eu creio no poder da Tua graça e da Tua misericórdia. Como eu queria, Senhor, parar de me definir pelas palavras que um dia meu pai e minha mãe usaram comigo quando eu era criança. Como eu queria, Senhor, poder parar de acreditar que, olha, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou incompetente, como alguém já me disse um dia. Como eu queria, Senhor, poder ser alguém totalmente diferente a partir desse ponto. Pois então saiba disso. Hoje é o dia para começar essa história nova. Creia nisso. Mas não creia no que eu estou dizendo, creia porque o Senhor tem poder de fazer isso. Creia porque o grande símbolo disso está aqui. No dia que Israel deu o passo para sair do Egito, aquele dia se torna 1º de janeiro do ano 1 de uma história nova. 18 de fevereiro de 2024 pode ser 1º de janeiro do ano 1 da sua história. Deus quer fazer essa obra, Ele pode fazer. Nosso tempo é esse. Enquanto a música estiver acontecendo, vai à presença de Deus e clama por isso. Não perde a chance de pedir para que esse milagre aconteça. Não perde a chance de pedir: Senhor, eu quero dar passos para frente. Então, se é para frente que a gente tem que andar, então vamos lá, me ajuda agora. Me ajuda a sepultar o passado e a segurar a tua mão para viver passos novos. Pede isso para Ele. Hoje eu posso viver liberdade. Encontrei em Ti essa cura. Vem renovar meu ser. Vem, sim. Sem olhar para trás, vou prosseguir. Estou aqui pra dizer que o meu passado se foi. Minha vida mudou, a Cristo me entreguei. Agora vou em frente. Cristo reviveu com toda a força de suas mãos para
maior presente da graça é tempo novo. O maior presente que Deus pode dar para todos nós hoje, é esse presente. Nova vida, nova chance, novo tempo, novas definições. Queria muito que você olhasse hoje no seu espelho quando você chegasse em casa e dissesse: olha, já disseram para mim que eu era isso, aquilo, mas em nome de Jesus hoje, não sou mais. Os erros que eu já cometi um dia, não cometo mais. O que já me definiram e aquilo que eu já fiz, eu já não quero mais fazer. A dor que eu já causei, ou já me causaram, não faz mais parte de mim. Hoje talvez seja o melhor dia para fazer um grande sepultamento de memória, sabe? Que desçam todas para o mais fundo abismo. Que hoje você seja livre. Livre das mágoas e das dores que já te fizeram viver. Livres da escravidão e da dor das chicotadas. Sua terra é Canaã. E é para lá que Deus vai te levar. É para viver na perfeição. A terra do amor. É para lá, amigos. É para lá. É para viver lá. Talvez seja a hora de começar a ter um coração de lá. Então, livre, liberto, perdoador. Acabou. Acabou. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai querido, eu louvo o Senhor pelo poder gigante da tua graça. O Senhor não quer apenas perdoar a gente. O Senhor quer apagar o nosso passado. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, olhando para as que diante de nós estão. Que seja hoje, 1º de janeiro do ano 1, de uma história nova, de novas definições. Senhor, tudo começa com a tua graça e com o teu sangue, porque a gente não pode fazer isso sozinho. É o Senhor que oferece isso para a gente hoje. E é a gente que escolhe se continuamos nos definindo pelo passado e pela dor do passado, ou se começamos hoje realmente algo novo. Pai, é a gente que escolhe, sim, é a gente que escolhe passar ou não o sangue no umbral das portas do nosso coração. É a nossa escolha hoje sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro ou não. Crentes ou não, chamados inicialmente ou não, pouco importa. A jornada da saída do Egito incluiu israelitas e egípcios. Incluiu todo aquele que cresce. Incluiu todo aquele que entendeu que poderia viver essa realidade. Senhor, todos nós que aqui estamos, ou os que estão assistindo agora o culto dessa manhã, todos, Senhor, todos estão incluídos nos teus planos de libertação e de nova história. Todo aquele que crê, todo aquele que entender que é necessário abandonar a vida de escravidão e começar uma história nova, para todos esses, o Senhor apresenta um calendário novo, um ano 1, uma jornada nova, uma história nova. Obrigado. Obrigado por essa oferta. Nós recebemos o presente, Senhor. Queremos esse milagre. Faz ele ser real em todos nós. Em nome de Jesus. Amém.